Fique agora com um novo episódio do Rede 360. Rede 360, oferecimento BDM Digital, seu meio de pagamento que valoriza. Pátio, o shopping do centro. Realização, Rede MS de Rádio e Televisão. Bem-vindos a mais um episódio do Rede 360. Eu sou Ulisses Serra, o seu apresentador, e hoje a gente vai voltar ao assunto da semana passada. A gente vai falar da escala 6x1, da pejotização, a gente está falando de lei trabalhista aqui no Brasil. Semana passada falamos com o juiz André Nasser e hoje vamos falar com o presidente da Associação Comercial aqui de Campo Grande. Então temos muito assunto bom que você não pode perder. Antes de começar, eu quero agradecer quem faz a diferença e está sempre com a gente. Eu agradeço a BDM Digital, seu meio de pagamento que valoriza, e ao Pátio, o shopping do centro, sempre com a gente. Muito obrigado. E para começar a nossa entrevista de hoje, eu convido o Renato Paniaggo, presidente da Associação Comercial e Industrial aqui de Campo Grande. E para começar a nossa entrevista de hoje, eu agradeço muito a presença de Renato Paniaggo, presidente da Associação Comercial e Industrial aqui de Campo Grande. Bem-vindo, Renato. Olá, boa tarde. Boa tarde. É um prazer ter você aqui. Uma honra para nós poder participar, né, do Rede 360, Sim, quarta temporada, e falar um pouquinho sobre a entidade, conversar contigo, vai ser um prazer enorme. Tô à disposição. Que coisa boa, Renato. Renato, para quem não conhece, está assistindo agora, conta um pouquinho para a gente da sua história, da sua bagagem, como que você chegou aqui como presidente da associação. Como que eu cheguei presidente da associação? Você é daqui de Campo Grande, Sou né? daqui de Campo Grande. Eu comecei a empreender em Campo Grande e quando eu comecei a empreender, eu tinha uma formação, né, formei na área, trabalhava na área também, trabalhei carteira assinada há bastante tempo e num certo momento eu tinha muita demanda de serviço, parte de infraestrutura, redes, tecnologia, servidores, sabe? Eu trabalhava muito com isso e senti a necessidade de empreender. E busquei alguns mentores, né, para me orientar, e um deles, o Frederico Valente, me falou: "Renato, Legal. busca a incubadora de empresas". Eu vinha de uma formação técnica, de uma experiência técnica muito boa, mas não de um conhecimento empresarial, gerencial, comercial. E aí eu busquei na incubadora, inscrevi um projeto, a empresa foi incubada, passou pelo processo de incubação, foi graduada, saiu da incubadora, e eu vinha trabalhando com essa mesma empresa até hoje. Legal, parabéns pelo Desde sucesso. 2005 eu trabalho nessa empresa, ela tem a PJ desde 2005. E durante a jornada empreendedora do negócio, eu pivotei, né, eu mudei, trabalhava com infraestrutura, parei, comecei, busquei uma formação em software, aí comecei a trabalhar com a parte de software, e venho desenvolvendo software há muitos anos. Ok. E, desde 2011, eu desenvolvo o Gerbov, que é um dos principais softwares de gestão de pecuária no país hoje, Legal. e atuação no Paraguai também. Durante a jornada empreendedora, eu sempre buscando me complementar a minha experiência e conhecimento técnico com informações e experiência e conhecimento comercial e empresarial, eu falei: onde que eu encontro isso? Então, conversando com meus mentores, me indicaram a associação. O Polidoro me convidou para participar, eu entrei no Conselho de Jovens Empresários e achei sempre muito importante, Luiz, ter acesso à informação, ter acesso a dicas, sugestões, experiências, sabe? E a associação comercial Me trouxe é isso. muito bom com isso, Me né? trouxe Ajuda muito isso. os empresários que estão aí. Lá o que mais tem é isso. Aham. Então, você conversar com um empresário e bater um papo de empresário para empresário, que entende exatamente quais são as dores de se empreender no Brasil, é muito importante, ajuda você a entender melhor. Você sente que você não está sozinho ali, né? Outras Você pessoas entende, passando por algo você parecido. entende melhor os desafios que você está enfrentando enquanto você está empreendendo. Às vezes você acha que é um negócio muito grande e às vezes não é, por conta de pontos de vista diferentes, de informações que eu sempre acessei lá dentro. E lá busquei produtos e serviços também que eu uso dentro da minha empresa, participando do Conselho de Jovens Empresários, comecei a participar e me envolver cada vez mais. Gosto de trabalhar, entendo também que é uma dedicação minha, para com a sociedade, uma vez que eu não ganho um centavo Sim. por estar na associação, muito menos agora como presidente. E isso como uma ação de eu tentar, de alguma forma, dedicar um tempo da minha vida, da minha história, à sociedade que eu vivo hoje, que é Campo Grande. E eu entendo que eu participando da associação e fortalecendo a entidade, consecutivamente nós estaremos fortalecendo as empresas, os negócios de Campo Grande, que são os maiores geradores de emprego, que são os maiores geradores de renda, que são os responsáveis por gerar a qualidade de vida da cidade onde eu vivo.
Então eu estou tentando ajudar a manter esse ambiente, a desenvolver esse ambiente, para que a gente possa ter produtos e serviços próximo da nossa casa, com a qualidade que você e sua família precisa, que eu e minha família precisamos, para viver numa cidade com conforto, porque muito da qualidade de vida do cidadão é fornecida pelas empresas privadas e não só pelo órgão público. O órgão público cuida, se for pensar do todo, de uma parte que não é tão grande quanto todos os restos de produtos e serviços que a gente precisa para poder sobreviver, né. Perfeito. Então eu entendo dessa forma, juntei fome com vontade de comer, né, conhecimento, informação, rede de relacionamento, né. Você sabe que hoje a gente conhecer as pessoas te conhecerem, é importante, ainda mais quando está empreendendo, Muito, para porque, todo por mundo, até para exemplo, quem não está sendo empreendendo. empresário ali na associação comercial é um espaço realmente feito para isso. Eu já fui algumas vezes, já até falei na associação, e eu sempre me sinto no lugar certo para encontrar outros empresários, para aprender mais, para fazer esse networking que vale ouro hoje em dia. Então, assim, eu super recomendo também para você, empresário que está nos assistindo, que não participa, vale muito a pena. Eu me sinto abraçado toda vez que eu estou lá, e realmente tem muita informação, além de uma colônia de férias interessante também. Clube, né. É, o clube, muito legal. Eu realmente gosto muito quando eu tô na casa, tá. E aí, só chegando ao ponto de presidente, né, eu comecei a me envolver com alguns setores da entidade que eu tenho afinidade, tecnologia. E uma coisa é você, ser liderado, outra coisa é você liderar. São 2 atividades importantes, eu acho que na vida de uma pessoa, sabe. Então eu soube participar do grupo e quando falaram para mim: "Renato, agora é sua vez de carregar só né, pegar o maior peso do piano", porque lá a gente todo mundo se junta para carregar o piano, né, no cadeira do presidente, tem uma responsabilidade maior. Eu me senti na responsabilidade de continuar o projeto dos outros presidentes, passar por essa experiência, passar e adquirir esse conhecimento de ser presidente de uma casa que vai fazer 100 anos agora, semana que vem, na quinta-feira, Parabéns. são 100 anos de história, de uma entidade que está com quase 10.000 associados, de uma entidade que tem participação na Confederação Nacional das Associações Comerciais, de uma entidade que apoia as outras associações comerciais do interior. Então eu me senti na responsabilidade de também ajudar enquanto presidente, sigo até o fim do meu mandato, deixo de ser presidente, volto a ser diretor, mas vou continuar participando, porque eu busquei não foi cadeira de presidente, né, eu busquei aquilo que eu comentei agora há pouco, conhecimento, informação, isso enquanto eu estiver empreendendo, eu acredito que eu não devo parar de empreender, que, a Tá no gente sangue. traçou, né, um projeto, eu estou no caminho de um projeto, um grande projeto que é a nossa empresa de software, eu vou participar, continuar participando, apoiando lá e tentando usufruir de tudo que a associação comercial oferece para o seu associado, principalmente negócios e conexões, né, nós somos especialistas em fazer conexões. Então o empresário que é associado e quer buscar um acesso a mercado, a associação comercial é um canhão, é assim, ela pode ajudar demais da conta. Não é à toa que muitos são as empresas parceiras da entidade que vão lá, buscam parceria, né. Eu comercializo um software para gestão de pecuária, lá dentro eu comercializei muitos softwares, eu Puxou bastante cliente. porque é uma atividade que ela cada vez mais está se tornando empresarial, né. Ela deixou de ser uma atividade que há muitos anos atrás era de um pecuarista, um produtor rural, e está cada vez com uma visão mais empresarial de negócio, e vai se aproximar cada vez mais esse segmento de entidades como as que defendem a causa empresarial, né. Perfeito, E perfeito. aí eu me tornei presidente da entidade. Não, realmente, você faz um trabalho fantástico, vocês estão de parabéns, parabéns pelos 100 anos da casa. Como eu falei, eu já me envolvi em algumas situações com a associação e é um trabalho fantástico que eles fazem, um trabalho para o empresário, para o povo de Campo Grande. E eu te pergunto, então, para a gente entrar no nosso tema de hoje, sobre a lei trabalhista, como a associação, como grupo, como é debatido isso, como que é visto essas novas mudanças, quando uma nova pauta entra em debate, por exemplo, quando se trata praticamente da lei trabalhista, que é algo que é tão delicado, nós empresários sentimos na pele, né, a dificuldade que é de contratar e manter uma equipe, o custo que isso é para cada empresário. Então eu pergunto, como associação, como grupo, como que vocês lidam com isso? Como que é esse debate? E se vocês têm uma representação, a nível estadual e nacional, que eu sei que todas são integradas, né, as associações, conta um pouquinho pra gente. A
as empresas, se juntar comércio e serviço, dá acho que mais de 70 ou quase 70% da empregabilidade também de Campo Grande. Aquele A capital. capital que possui bastante, pessoas trabalhando no órgão público, porque nós estamos com o município, o estado está na Sim. capital, né, mas mesmo assim nós ainda somos os maiores empregadores, maiores geradores de emprego, se contar no estado então. Então é uma preocupação enorme, sempre foi. Por conta de mudanças, talvez, o brasileiro cada vez mais ele, se adequa, né, se adapta, e ele às legislações, às normas, a entidade, ela sempre e fez assim, vai continuar, defendendo o empresário que age de forma correta, que age de forma legal, dentro da lei, cumprindo as suas obrigações tributárias. São essas empresas que a associação comercial defende. Mais difícil é o Brasil, nós temos que quer empreender aqui, vamos ter inteligência. Eh, Comparando, se é que a gente pode comparar, porque é difícil comparar o Brasil com outro país, né. Nós somos a realidade, a história, a Sim, cultura, os outros países, a gente vê o que os outros estão fazendo. baseando em outros. A complexidade tributária brasileira, ela é o grande entrave, do desenvolvimento econômico, da geração de novos empregos. A complexidade, eh, dos encargos trabalhistas, a gestão disso é tão complexa e tão perigosa para quem empreende, porque tamanha complexidade e a cultura brasileira, ela, causa uma tensão muito grande dentro da empresa, ao ponto das empresas terem departamentos só para cuidar da questão, trabalhista, do recursos humanos, RH. Não só pela complexidade, tributária, mas também estamos lidando com pessoas, são equipes, né, então, haveria de ser mesmo um departamento extremamente importante dentro de uma empresa, o recurso humano. Hoje nós estamos falando muito sobre, recrutamento, seleção, e mais do que isso, a manutenção dessa, equipe, um desafio enorme. Todas as empresas, todos os segmentos estão com Um dos maiores dificuldade. desafios hoje que o empresário é manter Eu não aquele quero a evasão é um problema. eu não quero passar a ideia de que a associação comercial, esse é o maior problema tributário. Tem toda essa questão da mudança do comportamento da nossa, mão de obra. Ok. Nós passamos um tempo atrás agora com a mudança do comportamento do consumidor, hoje a preocupação é a grande mudança do comportamento da mão de obra. Os anseios, as expectativas, a flexibilidade, isso vai contra muitas das sugestões, postas para a legislação trabalhista. Engessar isso aí, vai contra a uma massa trabalhista, a uma mão de obra que cada vez mais quer flexibilidade, Seu próprio tempo. quer ser mais bem remunerada, ter mobilidade, quer ter flexibilidade de horário e não engessamento de horário. Então, assim, não é só os empresários que se preocupam com isso, a mão de obra também está preocupada com isso aí. Porque vai causar um aumento do custo empresarial, com certeza, provavelmente, segmentos que não podem parar, que têm os seus horários, por exemplo, tem que trabalhar 24 horas, tem segmentos que só funcionam ou funcionam mais em finais de semana, tem essa questão também do trabalho no final de semana, que está em discussão também. Acho que não pensaram nos segmentos, de manutenção da nossa qualidade de vida, entendeu? Nós estamos falando de farmácia, de hospital, de supermercado, que tem que trabalhar, que muitas vezes, o empresário, o consumidor, vou chamar de consumidor, tá dentro do empresário e o colaborador estão dentro de consumidor. Muitas vezes o consumidor, ele tem o final de semana para acessar os produtos e serviços que ele quer adquirir para a sua vida, para sua família, para sua casa. E aí você ingesta isso tudo, não flexibiliza isso, vai causando cada vez mais dificuldade, dificulta a comodidade, a acessibilidade, dificulta a conveniência, porque você vai ter que ter muito mais dificuldade de manter suas equipes, você vai ter um custo maior para manter as suas equipes. Então eu vejo que mudanças trabalhistas deveriam ocorrer em cima, da do aumento salarial da massa da mão de obra, sabe. A gente paga muito imposto, se boa parte desse imposto ficasse na mão do colaborador, e uma parte fica, mas eu estou falando boa parte, tem que ficar mais. Sim, O custo Estado no Brasil hoje ele não ia ser tão oneroso para o é empresário. tão não é para o empresário, o empresário ele administra custos.
é oneroso e pesado para o consumidor, cara, sabe? Baixa renda, média renda, alta renda, o consumidor. Você acredita então que O consumidor vai pagar essa esse conta. imposto você acaba repassando no preço final? Mas se eu tenho um custo de mão de obra que eu consigo atender num horário, eu vou ter que aumentar a minha mão de obra para atender no mesmo horário. Quanto vai custar o produto e o serviço que essa indústria, que essa empresa de serviço vai entregar? Concordo, mas é que já tem alguns segmentos da economia que trabalham com escalas diferentes e conseguiram se adaptar, né? Não, Eh, em relação eu entendo o que você fala, ainda mais quando a gente fala do varejo direto, daquela loja menor, do pequeno empreendedor, realmente, pode assustar à primeira mão, porque já é uma tributação tão alta, né, já é uma operação pequena, pensar em agregar mais uma pessoa, mas o empresário, ele vai se organizar, vai se adaptar, aumentar a sua equipe, vai flexibilizar, vai dar um jeito. Isso aí eu acho que não. mas você acha que vai Botar sair mais caro para o consumidor final? Mas se para produzir um serviço que você entrega, custa X, você vai ter que com o custo que você vai ter que aumentar seu custo. Seu preço de venda não vai mexer, sua empresa vai fechar. O empresário, ele não tem condição de trabalhar empatando, no negativo, o negócio não se sustenta. E seja público ou privado. Então, o público acho que no mínimo empatar, né, não trabalhar no negativo que nem nós temos hoje em várias escalas aí do estado. E muito menos a empresa privada. E aí quem paga toda essa conta aí é o CP não, e é o C se não der certo, Aham, é a impor o CPF do empresário, né. entendi, entendi. Porque Então, no fim das contas, não é que você seria contra, a 6 por 1, a ideia de mud desse debate. Você só acha que do jeito que está sendo proposto, vai ser muito mais caro para a pessoa tá final. sendo muito mal proposto. Entendi. Então você Tem acha que que o haver debate uma é tem que haver uma interessante? discussão maior. Isso Aham. está sendo colocado num ano de eleição, num ano político que vai se ocorre o atropelo e uso político de uma pauta tão importante que tem que ser mais bem discutida. Mais estudado. São muitos segmentos diferentes. Realmente tem segmentos que às vezes é importantíssimo fazer isso. Mas como que está sendo avaliado isso? Está sendo avaliado junto com a classe empresarial? Está sendo avaliado isso junto com a mão de obra, os cidadãos brasileiros que usufruem disso? E eu, como eu disse, o empresário vai se adaptar, a flexibilização ela é procurada pela mão de obra, ela é procurada pelos novos negócios que estão surgindo no mundo, né, que negócios que estão dentro da nossa sociedade, e a classe empresarial vai se adaptar, vai se adequar. E deixa eu te perguntar, você acha que essa flexibilização, a gente acaba entrando nesse outro assunto, que é a pejotização? A pejotização, ela Acaba dando mais liberdade se esse assunto fosse à frente, se a gente tivesse mais liberdade de usar o PJ como contratação? hoje tem a liberdade de usar o PJ, né, a pejotização ela existe, né, e ela é uma você entendeu? É o comportamento econômico buscando a flexibilização, enquanto que tem Mas acho é que que assim, na Constituição ainda fala desse vínculo obrigatório é um direito do trabalhador esse vínculo, trabalhício, e a ideia é realmente regularizar a pejotização e aí beleza, você e o seu, contratador pode escolher a pe a melhor coisa a possível. pejotização é uma forma de contrato de serviço que pode ser, recorrente ou não. O registro em carteira, contrato CLT, ele é um negócio recorrente, são modelos que ambos têm as opções de escolher, tanto a empresa quanto o colaborador. Tem colaborador que é melhor ser CLT, que tem colaborador que não pode ser CLT, porque ele presta serviço para várias pessoas, então ele fecha um contrato de PJ. Hoje nós temos muitos novos negócios, cara, e a população, os gestores públicos, por exemplo, os proponentes dessas mudanças precisam entender dessas mudanças. Eh, Onerar a empresa, onerar o consumidor final, não é saída, entendeu? Tá resolvendo não tá resolvendo nada e tá abrindo uma baita de uma brecha, um grande problema. Essa discussão precisa ser ampla, precisa ser maior, não é o momento de se discutir de decidir isso agora, é o momento de se discutir sempre. Vamos abrir essa discussão. Mas não na pressa. Exatamente, a Confederação Brasileira, a CACB, ela tem proposto isso, para que isso não seja decidido agora e que haja uma discussão ampla disso aí. É muito complexo, nós estamos falando das nossas equipes, né, e nós temos no Brasil um volume grande de empresas de serviço, pô, muita equipe, inclusive as de comércio, muita equipe, Sim. né. Então é um item que nós precisamos discutir bastante. Nós
somos contas e a favor de vários de itens e não itens, Não, eu achei não é muito com todos, interessante. na verdade, não somos contra a discussão. Não, eu achei muito interessante você pontuou justamente isso. Não é que vai quebrar. Quem vai sofrer mais é que o preço acaba sendo repassado para o consumidor final, né? No fim das Eu contas, o empresário vai se adaptar de alguma vai maneira, se né? adaptar porque ele tem que estar dentro da lei, é o que a gente defende, vai se Exato. adaptar. A gente defende isso, diminui o custo tributário brasileiro, diminui isso, isso tem que diminuir, tá? Sufocando as empresas, não são todos os negócios que estão se dando bem. Tem gente que fala, mas tem um negócio que tá dando mas olha no geral, olha na grande quantidade de quinais que nós temos no Brasil, quantidade de microempresários, de pequenos empresários, MEI, olha como que esse pessoal está se saindo. Eh, Tem que discutir a redução da carga tributária. A reforma tributária, Eu ia comentar disso a agora. reforma tributária ela é interessante na hora que você reduz aquele emaranhado de tributos para 2, IVA e CBS. Um chama que é contribuição, não é contribuição, né, você é obrigatório pagar a contribuição se eu quiser, né, é imposto, né. Eh, a simplificação, a gente sempre buscou. A participação nossa na frente parlamentar do empreendedorismo lá em Brasília, do comitê jurídico da CACB para discutir a pauta tributária, vem há muitos anos, a entidade com representante participando disso. Só que quando a gente vê a perspectiva de um aumento de carga tributária no setor de serviços de 5 para 25, é a mesma história da flexibilização da escala. Sim. Vai aumen 5 para 25, vai repassar, a não ser que feche. Vai fechar? É interessante para o Brasil fechar as empresas de serviço, Não é. porque elas não dão conta de pagar imposto? Não, então eu ia justamente jogar essa para você. Aonde você vê que a gente pode dar uma adaptada, onde pode melhorar? Qual que seria uma lei trabalhista mais interessante no ponto de vista empresário? É uma pergunta com uma resposta muito complexa, né. Sim. Eu teria que ter mais propriedade, Mas só Renato, a associação, ela, vem discutindo essa pauta conforme ela surge, a gente monta uma comissão e discute isso sempre. A associação comercial, ela sempre se posiciona, assim, com muito estudo, muito bem preparada, muito bem, conhecedora do assunto, porque representa quase 10.000 empresas associadas. E lá nós temos empresas de todos os segmentos e todos os portes, nós temos gregos e troianos lá dentro. Então ela tem que se posicionar de uma forma a defender os seus associados de forma correta e não, politiqueira, imediatista, eh, buscando mais, imagem e farol do que realmente, soluções ou propor soluções para resolver realmente o problema que vai impactar a maioria dos empresários associados. Então esse é o papel dela. Então esse assunto é um assunto que a gente a todo momento volta, tanto é que, a gente tem representante na CACB participando dessas discussões. É difícil de falar qual seria uma eu posso arriscar sim. com pouca informação, Hum. porque é muito Não, complexo. agora eu te pergunto não Eu compreendente. arrisca então, Exato. eu como empresário, eu arriscaria que nós deveríamos avançar para flexibilização, Entendi, sabe. perfeito. Padronização, organização, legislação, mas que contemple a flexibilização, para que seja um ganha-ganha. Se for um ganha-ganha, vai ser uma relação duradoura. O colaborador que trabalha numa empresa há 15, 20 anos é ganha-ganha, senão não estaria lá durante todos Com esses certeza, anos, com entendeu? É certeza. muito tempo dentro de uma empresa. Então, quanto mais a gente, propor uma relação de ganha-ganha, e eu acho que ela tem muito a ver com flexibilização, porque cada um tem um anseio, uma necessidade, ou vive um momento de vida, né, e se a gente puder adequar, adaptar isso, a gente consegue trabalhar com ótimas equipes, as equipes conseguem ser muito bem remuneradas e trabalhar onde elas querem. Eh, não é tão regra assim, né, a gente tem que trabalhar, tem que gerar receita, mas se o emprego for mais, aderente à necessidade da mão de obra, a relação é maior, o ganha-ganha acontece, sabe. O trabalho mais É a eficiente, visão né, que eu tenho, com certeza. nós seríamos muito mais produtivos, né, porque essa questão Produtividade é também importante. de reduzir, tem então se fazem muito em cálculo aí, não sei o quê, redução de 20% na produção brasileira, por conta de tirar esse um Nossa, dia. Estão se fazendo muitas contas, na capacidade produtiva brasileira, diminuição dessa capacidade por conta dessa mudança. Então são muitos os itens que vão ser impactados por conta de uma redução e engessamento
da escala aí de trabalho. Perfeito. Mas essa mudança na escala, a sua empresa você usaria ou não? Você acha difícil ainda? Com o imposto que a gente tem hoje ainda é difícil. Eu trabalho num segmento do setor que desenvolve software. Então eu vivo muito mais esse ambiente de flexibilização Já funciona para você? do que outros segmentos. Eu vivencio, sabe. Perfeito. Então talvez esse ponto de vista meu de enxergar o caminho por aí. Pode ser tendenciado aí pelo modelo que eu tenho colaboradores há muito mais de 5 anos trabalhando na minha equipe. Perfeito, Então perfeito. Presidente, a gente gosta quando a gente encerra a nossa entrevista, sempre de fazer uma pequena brincadeira aqui de mitos e verdades, tá? Então eu te pergunto, não é pra te colocar na saia justa, mas te perguntar, qual que é um mito que talvez quem nos assiste ache que a classe empresária ou os empresários pensam. Eu, para mim, você já me desmistificou uma coisa aqui na nossa entrevista, é que a ideia é que não é que vocês são contra, vocês são dispostos ao debate, mas o debate é onde todo mundo é ouvido. Isso já foi uma grande desmistificação aqui. Mas tem mais alguma coisa que é interessante a gente falar para os nossos ouvintes e telespectadores? não, acho que mistificar, a classe empresarial movimenta o país, né. A classe empresarial é a grande produtora, é a que gera o maior número de emprego. Não é o vilão, né? É um setor que a população precisa valorizar, enxergar e falar: "Olha, eu preciso trabalhar, onde que eu vou buscar emprego? Aí não tem emprego? Como que funciona Concordo? para você sobreviver no mundo de hoje?". Então, mas não é um mito, tem muita gente que quando entra dentro de uma loja, entende que aquilo ali é quase que um santuário, né, tem pessoas ali, CPFs e famílias trabalhando ali, tentando gerar, receita, renda para sustentar sua família e seus negócios. Tem muita gente que entende isso, muita gente que valoriza o empresário no Brasil, isso é muito importante, por conta de tudo isso que eu falei aí, olhando por esse ponto de vista e essa ótica que da classe empresarial, que eu trabalho em defesa, como eu disse, eu busquei participar, porque eu acredito nisso, era meu pensamento já de antes de ser empreendedor, de ser colaborador, de ser funcionário, sabe. Perfeito. Que os negócios, as empresas, elas precisam existir, elas precisam ser fortalecidas, elas precisam, ter, eh, desenvolvimento, crescimento ou manutenção de forma sustentável dos seus negócios para gerar uma qualidade de vida boa. Você pode olhar aí, cidades que têm, eh, esses níveis de qualidade de empregabilidade, de habitação, de saneamento, elas possuem empresas fortes, grandes empresas, grandes negócios, eh, e tem a ver, isso impacta na qualidade de vida de quem está vivendo na cidade, e eu posso dar exemplo de várias aí que eu conheço, que é impressionante a mudança de infraestrutura, de acessibilidade, de serviços públicos entregue, né, para A gente vê muito, ó, até em cidades menores, onde uma grande empresa movimenta a cidade inteira, e o orgulho que aquela cidade tem de ter uma grande fábrica ou uma grande empresa ali, né, movimentando. Não, muito legal, presidente. Eu te agradeço muito por toda a sua informação, esse ponto de vista muito interessante aqui no Rede 360. A gente gosta muito de quando a gente traz um assunto, a gente poder levar para os nossos ouvintes, nossos telespectadores, pontos de vista diferentes, porque aqui a gente não quer enfiar a goela abaixo nada para ninguém. A gente gosta que nossos ditar. não é ditar regra, a gente quer que você, de casa, tire sua própria conclusão. Então, hoje você conseguiu ouvir um outro lado, um ponto de vista muito equilibrado de experiência. O senhor tem muita experiência, parabéns, parabéns pelo seu mandato, 100 anos da associação, muito legal mesmo. E eu deixo uma porta aberta aqui, quando a gente tiver outras pautas Isto, por favor. empreendedor, sobre a classe num todo. O senhor está convidado, pode mandar pauta para a gente também, Tá. porque a gente gostou muito de falar com você. Perfeito, legal. Agradeço demais a oportunidade, de participar, de trazer um pouquinho de informação sobre a associação, de ter vocês lá também, você também está fazendo parte com a gente lá. Convidar todos que estão assistindo a conhecer a associação comercial. O o Instagram, a É, site da é a associação. CICG, né, Perfeito. o Instagram, fica ali na 15, em frente à praça, né, E a casa tá sempre de porta aberta, 15 de gente. novembro 390, o prédio azul, que tem um impostômetro, né, demonstra lá o tanto de dinheiro que é arrecadado, e que os empresários também de todos os portes e tamanhos ou que ainda não é empresário, quer empreender, busca associação. A gente tem vários parceiros que trabalham junto com a gente, que atuam junto com a gente, dependendo de cada momento de vida do negócio, a gente tem as soluções, dependendo é um parceiro nosso que tem, então que busca associação.
3312-5000, telefone lá da Santa também, liga lá, as portas sempre estão abertas, a casa do empresário. Vamos cada vez trocar mais informação, fazer mais relacionamento, mais conexões lá na nossa Associação Comercial de Campo Grande. Perfeito, presidente. Muito obrigado, viu? De novo, o convite está feito. Obrigado, eu que agradeço. Então é isso, gente. Aprendemos um pouco mais sobre lei trabalhista, o impacto que ela tem para o empresário. E é isso. Semana que vem tem mais Rede 360. Eu aguardo vocês. Então é isso, pessoal. Encerramos mais um episódio do Rede 360. Hoje conseguimos entender todo um panorama sobre a lei trabalhista brasileira, sobre o que é a pejotização, a escala 6x1, porque é um debate tão falado hoje em dia, tão importante de ser debatido. Mas, com o assunto tão importante, a gente tem que ouvir vários pontos de vista. Então, semana que vem eu espero você com a gente. Vamos entrevistar o presidente da Associação Comercial aqui do nosso estado, trazer um ponto de vista do empresário, e eu tenho certeza que vocês vão aprender muito com isso também. O meu muito obrigado, eu sou o Ulisses Serra e eu aguardo você semana que vem. Se você gostou do nosso assunto, quer continuar com a gente, temos vários outros assuntos muito interessantes no nosso canal do YouTube da TV MS. Também pode nos achar no Instagram e no Spotify, onde temos nosso áudio sobre todas as nossas entrevistas. E lógico, sempre na tela da TV MS Record, todo sábado temos Rede 360 e nas ondas de rádio da Rede MS por todo o estado. Meu muito obrigado e até semana que vem. E aí, gostou do nosso conteúdo? Então não perca nenhum episódio. Se inscreva no canal da TV MS Record, lá no Instagram, @Rede360 Podcast, e também no Spotify. Eu te vejo por lá.